Já atualizamos. Do ponto de vista geoestratégico e militar, gostávamos de ter um parecer. Começo por si, Issao, a olhar para as implicações que pode ter o termo liberdade operacional dada então ao exército indiano por Narendra Modi. Pois essa autorização do governo da Índia aos militares poderem responder de fogo a fogo está a ser entendida pelo Paquistão como uma quase pré-declaração de guerra, não é? O governo de Islamabad estaria a se preparar para receber os militares indianos do seu território. Mas o conflito entre a Índia e o Paquistão por causa de Caxemir é um conflito antigo, decorrente mesmo da proclamação da independência dos dois, não é? Porque antes a Índia e o Paquistão faziam parte de um território sobre o domínio colonial britânico. Índia chega à independência, logo a seguir há um movimento secessionista quase imediato da maioria muçulmana do Paquistão, que não pretendia estar sobre o domínio do governo de Nova Delhi, de maioria hinduísta, não é? Então, por questões religiosas, o território foi separado em dois, os muçulmanos ficaram no Paquistão e os hinduístas ficaram na Índia. E a região de Caxemir é uma região que está ali a ser disputada, quer por Índia, quer pelo Paquistão, como também de quando em vez pela própria China. Só que qual é o dado curioso de Caxemir? É que, apesar de 2/3 deste território estar sob o domínio da Índia, a maior parte da população é paquistana, é população muçulmana. Daí que os dois territórios, os dois estados, Índia e Paquistão, já inclusive foram a guerras civis entre os dois durante várias vezes, né? Por exemplo, houve uma guerra civil aí em 65, outro ao longo desse período todo. Daí que este novo conflito, que parece ser novo, não é novo, inclusive até já em fevereiro se tinha comunicado, se tinha anunciado que alguns militares indianos tinham perdido a vida, e também houve já ali em fevereiro tensões, o aumento da tensão entre a Índia e o Paquistão, e dessa vez volta outra vez essa tensão entre os dois estados. Só que o grupo chamado Frente de Resistência, que reivindicou, mas depois retirou essa reivindicação do atentado que vitimou turistas indianos, para a Índia, este grupo é apoiado pelo governo do Paquistão, que nega qualquer relação com este grupo, e há este limbo, este impasse, que não se sabe se de facto este atentado que vitimou turistas indianos foi perpetrado por este grupo terrorista de forma autónoma ou se teve o apoio do governo de Islamabad. Ou seja, é uma situação recorrente. A tensão entre os dois já levou, inclusive, no passado a que, por exemplo, o Paquistão também procurasse ter armas nucleares, porque entre os dois, o primeiro Estado a ter armas nucleares foi a Índia, mas depois, ao longo da década de 70, o Paquistão, temendo, sabendo que o seu principal rival geopolítico adquira armas nucleares, também fez de tudo para obtê-las. Então, são dois Estados nucleares, e qualquer tensão que não seja controlada, não seja resolvida, pode levar ao risco de um conflito entre os dois. Estamos a falar, Issao, de uma possível escalada de guerra regional? É uma guerra, se acontecer, porque, enfim, se acontecesse, seria um conflito entre os dois Estados com implicações regionais, porque causaria uma instabilidade naquele corredor envolvendo, enfim, a China e todos os outros Estados ribeirinhos daquela zona, né? Daí que o secretário-geral da ONU já manteve, como é o seu métier, já apelou as duas partes para que cheguem a um entendimento para que se resolva este problema. Mas uma questão que se coloca muitas vezes é porque que sempre há uma divisão territorial, não é? Há uma disputa territorial, por exemplo,
Se virmos o referendo para a independência do Sudão do Sul, há uma região ali que não está nem sob o domínio do Sudão do Sul, nem sob o domínio do Sudão, que é a região de Abyei. Mas esta repartição das fronteiras, que depois deixa sempre uma região no meio, parece ser algo bastante caricato, né? Porque depois são esses territórios que criam tensão, criam conflitos de posse daquele pedaço de terra que está ali no meio, que não foi deixado nem para um lado nem para o outro, que leva a que os Estados depois se combatam, se conflituem por causa disso, né? Enfim, Caxemira deverá ser resolvida, já era hora que fosse resolvida, ou deverá ser repartida, se necessário, ter colocada sob o domínio internacional, um mandato internacional qualquer, para que depois, no seu devido tempo, possa ser decidida através de um referendo de autodeterminação, para que as populações locais decidam para qual território querem ser anexados, né? E se evitar que uma região que é minúscula perante a dimensão do território que esses Estados têm seja motivo de conflito permanente entre o Paquistão e a Índia. Depois, qual é o risco que existe? É que o Paquistão ameaça cortar as relações diplomáticas com a Índia, estabelecidas na década de 70, e ainda, por sua vez, ameaça complicar o fornecimento de água, inclusive até de água para o Paquistão, né? Porque existe um acordo hídrico entre a Índia e o Paquistão na década de 60, porque a maior parte dos rios, o rio Hindu, com os seus afluentes, são rios que, mesmo nascendo, de certa forma, no território indiano, escoam para o Paquistão, não só, com os seus devidos afluentes, e a Índia ameaça cortar, não sei como é que irá fazer isso tecnicamente, o fornecimento de água para o Paquistão. Não é? Caso a dizer que a água é sua e o rio é da Índia, e a Índia pode desviar o curso da água, evitando que o Paquistão tenha acesso à água. Ou seja, deverá haver qualquer negociação para que o conflito não resista a uma escalada. Muito longe de notar uma bandeira branca nesta tensão? Vai depender muito do cálculo militar, do ganho militar, da vitória militar relâmpago sobre este conflito da parte da Índia pela parte indiana, não é? Porque se ainda perceber que um conflito com o Paquistão, ou um novo conflito com o Paquistão pode minar, como disse o Arlington, o seu crescimento econômico, penso que poderá retroceder de qualquer incursão militar contra o Paquistão. Mas também o Paquistão, enfim, se nega qualquer envolvimento nos incidentes em Caxemir, é porque não tem interesse, está a dizer, em outras palavras, que não tem interesse em estar em conflito direto com a Índia. Daí que a Índia deverá ter uma contenção, né, uma atitude de prudência para evitar cair, quizá, numa ratoeira provocada por um movimento rebelde de Caxemir, do qual o Paquistão tem pouco controle, diga-se, porque 2/3, diga-se, desse território está sob o controle da Índia, mesmo se a maior parte da população é muçulmana, é um território indiano, e os muçulmanos também são indianos, podem ser tanto indianos quanto paquistaneses, né? Daí que o governo indiano deverá mostrar-se bastante prudente para evitar cair neste conflito. Mas só que qual é o problema? Que o movimento do nacionalismo hindu que apoia o primeiro-ministro Modi é que é mesmo movimento nacionalista, faz muita pressão sobre o governo do primeiro-ministro Modi para que, nesses casos, tenha uma resposta bastante decisiva, né? Para evitar até perder o apoio das massas, das bases deste movimento hindu que apoia o seu partido. Daí que, enfim, deverá haver também na parte do governo indiano qualquer resposta para a satisfação das bases, também para a satisfação das correntes militares, que eventualmente são muito antagônicas, têm posições bastante antagônicas com o governo do Paquistão, né? Enfim, depois já toda essa componente regional, da dimensão regional
as ramificações regionais deste conflito provável que poderão advir se houver, de facto, esta guerra direta entre Islamabad e Nova Delhi. Só que, como dissemos, parece que Islamabad não quer, quando diz que não tem nada a ver com a intervenção, porque não quer, está a dizer que não quer entrar em conflito com a Índia, né? Porque também é uma situação política no Paquistão é bastante incerta. Ter havido forças políticas do anterior primeiro-ministro Khan que vence a eleição, mas depois não forma governo, tem maiorias bastante ténues, frágeis, que nesta altura não seriam suficientes, não aconselhariam para ir para um conflito, porque podia levar à queda do governo e a perda do apoio total da parte do povo a este governo. Enfim, há vários fatores e a ver, pode ser que as partes recuem e prevaleça o bom senso e não haja corte de relações diplomáticas, não haja corte de fornecimento de água, e este incidente passe só por mais um de muitos incidentes que já aconteceram ao longo da história em Caxemir. Certo.